Primeiro, né, como criar um especialista no chat GPT e usar prompts como Pro. Você precisa ter o domínio total, prompts excepcionais que vão gerar o resultado que você espera. No chat GPT, nós temos que saber pedir, tá? Não basta apenas falar assim, analise isso aqui para mim. Não vai resolver. Ele não vai te dar a resposta que você está esperando e que você precisa. Por isso, muitas vezes a gente utiliza e fala assim, nossa, mas isso aqui só me responde coisa errada. Só me dá respostas que eu realmente não estou precisando. Então, você precisa criar também uma personalização avançada, que é a criação de especialistas, e a estruturação de prompts. Eu vou ensinar mais à frente também como que você vai começar a estruturar um prompt ideal para aquilo que você precisa. Você precisa falar para que o chat GPT, como que você quer que ele seja, o que ele precisa fazer, que é o contexto, e depois você pontua, né? O que que você quer que ele responde, como que ele vai te responder, o que que ele não precisa te responder, para ele te responder também de formas por etapas também, porque no chat GPT nós temos os tokens, que é como se fossem moedas. Então, quanto mais pergunta generalista você faz, mais generalista é a resposta dele, maior também é a resposta, mais tokens você gasta e logo você acaba ali o seu crédito, como se fossem moedas, né? Então, isso aí principalmente para quem utiliza ele gratuito. E eu vou ensinar também como você utilizar ele de forma gratuita. Claro que é muito limitado, toda ferramenta que é paga é muito superior, né, a ela gratuita, mas dá para utilizar. Mas se você tem um time, uma equipe aí, né, tem outras pessoas que trabalham com você, e se você sente que o seu dia a dia é muito corrido, apertado, o chat GPT vai resolver o seu problema. Então, o primeiro passo aqui para a gente personalizar o chat GPT, a gente precisa definir a identidade, especificar conhecimento, configurar a linguagem e implementar um prompt. Aqui eu até criei um prompt também para enviar aqui para a comunidade no final da aula, para que vocês criem, né, a personalização do chat GPT de cada um de vocês. Eu vou pausar aqui para abrir aqui a tela. Quando você cria, né, o seu chat GPT, você vai ver essa tela aqui. E um ponto muito importante, gente, por mais que vocês utilizam, muitas pessoas não fazem o login, né, não criam uma conta. Então, a primeira coisa, agora, se você não tem uma conta no chat GPT, já cria uma conta com acesso do Google mesmo, né? Tudo que eu faço que precisa de criar conta e tal, eu pego o acesso do Google e já coloco aqui para facilitar a minha vida, para não precisar fazer grandes cadastros. Então, aqui, você vem, se não tiver sua foto, você consegue configurar depois também. Você clica aqui e você consegue personalizar o chat GPT. Essa personalização, você vai colocar como que o chat GPT deveria chamar você, da forma que você quiser. O que você faz? Sou contador, empresário contábil, palestrante e professor. Que características o chat GPT deve ter? Então, aqui eu vou falar como que eu quero que ele se comunique comigo, né? Adote uma perspectiva visionária, um tom encorajador, use um humor rápido. Alguém falou algo? Rápido e sagaz quando for apropriado. Fala na lata, nada de floreios. Adote uma abordagem cética e questionadora. E aqui tem algo mais, né? O que que o chat deveria saber sobre você? E você vai colocar aqui as informações e vai salvar. Como eu não alterei nada, ele não vai me dar aqui a opção de salvar. E eu criei um prompt, eu vou utilizar ele aqui agora. Vamos ver se está salvo aqui também. Uma para abrir. Ele vai me perguntar aqui o que eu preciso. Fazer aquelas perguntas ali que a gente acabou de fazer dentro do para você personalizar o seu perfil geral do chat GPT. Ele vai te trazer estilos sugeridos, você pode escolher o seu estilo que você quiser. Você quer um, eu não lembro qual que eu escolhi da outra vez, mas vou colocar 1 e 5. Ele já vai me dar outras respostas. Ele já vai me passar um formulário.
Aqui, gente, você não precisa copiar a pergunta e colar. Você vai colocar o que que ele está pedindo. Número um vai responder. Número dois, bom, vai responder e assim por diante. Que ele já vai entender que cada frase, o texto que você criar é referente àquela pergunta que ele fez no formulário. Então, como eu já fiz também, eu vou copiar aqui e colar. Responda com toda, né, sinceridade, seja muito sincero, porque isso aqui vai te ajudar muito no dia a dia quando você for utilizar o chat GPT. Esse aqui, só fazendo um adendo, tá? Eu estou fazendo a personalização do chat GPT de forma geral. Ainda não é a criação do especialista. Então, ele já me deu aqui as respostas que eu preciso só copiar. Claro, né? Se você estiver de acordo com o que ele te respondeu, você copia e vai personalizando o seu chat GPT. Não sabia dessa funcionalidade. O que que você fez? Pode Depois, repetir? você vem aqui na sua foto, personalizar chat GPT, e aqui você vai personalizando. Que Né? O que que bacana. você faz, como você quer que ele te chama, que características o chat deve ter, o que mais ele precisa saber sobre você. Você é especialista em alguma coisa? Você fez algum curso de pós-graduação? Ou faz algum outro tipo de curso? Quais são as suas especializações? Que tipo de cliente que você atende? Quanto mais detalhes, riquezas de detalhes você der para o chat, melhor será as respostas que você terá do chat GPT. Então, aqui esse primeiro prompt, eu não vou disponibilizar agora, senão vocês vão começar a utilizar e não vão prestar atenção, né, no restante da aula. Uma outra coisa, também, antes da gente criar especialista, dentro do chat GPT, aqui, tudo isso que eu tenho aqui, gente, é tudo especialista que eu criei, tá? Aqui tem explorar chat GPT. Quando você clica aqui em explorar chat GPT, tem muitos chats que são compartilhados na loja, então você consegue ter acesso a uma universidade ali de chat GPT, de especialista que outras pessoas já fizeram e que pode fazer sentido para você. Aqui, por exemplo, eu quero um especialista no Canva para fazer posts para mim e tal, nananã. Aí você vem aqui e digita Canva, apesar que não está indo de jeito nenhum, mas vai aparecer. Canva. E vocês viram que apareceu vários, né? E claro que aqui você pode ir clicando e ir testando o que vai fazer mais sentido para você. Aqui é tudo em inglês, entendi bulufas. Se você quiser utilizar, iniciar o chat e você começa a conversar com ele. Pode falar, traduza. Ele já fala, ó, a especialidade dele, buscar modelos prontos no Canva, gerar designs personalizados com inteligência artificial, sugerir ideias criativas e dar dicas de como personalizar seus designs no Canva, guiar você na criação de conteúdos. Aí ele dá exemplo, você quer uma postagem de aniversário, cartaz para evento, né? O que que você gostaria de criar hoje? Essa questão aqui dos especialistas dessa loja, eu não sei dizer se ela é disponível para quem tem o chat GPT gratuito, mas você pode, né, entrar e explorar GPTs e ver. Se tiver, isso aqui já vai adiantar muito, talvez, na sua criação de designs. Não é o melhor, o ideal, porque, né, nem sempre a inteligência artificial vai devolver o que a gente quer, mas, às vezes, se você se sentir travado em algum processo, pode te ajudar muito, que ele vai te mostrando modelos, pede para você escolher determinados tipos de modelo que você se agrada ou não, e com aquele modelo ele já abre sua conta no Canva e edita lá o post junto com você, ou você já pode pegar e editar conforme o que você precisa fazer ali na sua publicação, que adianta bastante. Vou voltar aqui para a apresentação.
Para a gente criar o chat, né, criar o prompt, na verdade, ideal. Isso aqui, quando a gente não tem especialista, usa o chat GPT gratuito. Então, você precisa definir a persona, né, o que que ele precisa ser. Você é um consultor de negócios especializado em startups brasileiras e tal, e etc. E outra informação muito importante, eu tive um cliente esse tempo atrás que era MEI, eu acho que eu até compartilhei na comunidade também a situação dele, que ele foi excluído do Simples Nacional e a prefeitura solicitou a escrituração contábil da empresa dele. Fizemos a escrituração contábil, mandamos, né, dentro do prazo que a prefeitura solicitou, e depois a prefeitura fez autos de infração para ele, falando que ele não tinha emitido nota, que ele tinha sonegado imposto e um bando de coisas, sendo que ele era MEI. Enquanto ele estava, até então, o MEI ainda não tinha passado para a nota fiscal no portal oficial do governo, então ele emitia as notas no portal da própria prefeitura. Então, foi meio sem nexo, né, o fiscal ter autuado ele. Então, eu peguei a autuação, joguei toda a autuação dele no chat GPT, criei o prompt e falei assim, olha, eu quero que você haja como um advogado especialista na parte tributária, em defender clientes que foram atuados pela prefeitura. Pedi que ele tivesse uma experiência de mais de 30 anos de mercado, que ele fosse o bam, o melhor do Brasil, para que ele trouxesse assim, o máximo que a gente conseguisse extrair para trazer essa proteção para ele, visto que era um processo administrativo, né? Temos que ter atenção quanto a isso. Né? Se for algo que precisa do advogado, não vai resolver a gente fazer, ter o especialista que a gente quiser ter. Você precisa colocar também o contexto, né? Qual que era o papel desse chat, por exemplo, quando eu criei, é, não criei o especialista, mas quando eu criei o prompt, eu falei que o meu cliente tinha passado por um processo administrativo, que não tinha embasamento legal pela prefeitura para autuar ele. Coloquei que o cliente ele tinha emitido as notas fiscais, coloquei as comprovações de tudo que o cliente fez, adicionei que o cliente ele tinha feito as apurações no Simples Nacional e tinha parcelado os impostos, e sendo assim, né, a contribuição estava sendo feita. Então, que a prefeitura teria que analisar essa questão com a Receita Federal e não com o cliente, porque os impostos, por mais que estejam parcelados, eles estavam sendo pagos e foi declarado que realmente ele emitiu de nota fiscal e o que ele recebeu. Então, é muito importante você trazer todo o cenário para o chat GPT. Novamente, não adianta você pedir, enviar só o auto de infração e falar, faça uma análise para mim. Ele pode até fazer, mas não vai te trazer riquezas de detalhes se você não trouxer esse contexto para ele antes, tá? E você vai definir também que tipo de resposta que você espera. Olha, me responda de forma direta, com linguagem simples, exemplos práticos de mercado brasileiro. No caso, quando eu fiz, eu solicitei ele uma resposta jurídica, com muito embasamento jurídico, para ele pesquisar em todas as súmulas do TST, principalmente do estado onde ele estava, né, e da região ali também que ele se encontrava, para ele ter ali mais embasamento ainda jurídico para contestar a administração da prefeitura. E o perfil do usuário, né? Informe para quem a IA está falando. Ou seja, você vai falar com clientes, você vai falar para contadores, você vai falar para um juiz, você vai falar para um setor administrativo da prefeitura, da sociedade. Então, você tem que definir para quem a IA vai falar também para ela trazer uma resposta que você espera. Se você criar esse prompt ideal, você vai ter as melhores respostas da sua vida. Criando um especialista no chat GPT. Na versão gratuita, você vai poder utilizar os prompts no início da conversa, que vai ser como eu fiz ali o primeiro, que eu coloquei aquele prompt que eu criei. Você que tem a versão gratuita só vai conseguir fazer dessa forma. Ele vai funcionar muito parecido com o especialista, mas por enquanto só dessa forma, tá? Você precisa configurar o chat GPT a cada nova sessão, e um ponto muito importante na versão, mais na versão gratuita do que na versão paga. Por exemplo, hoje a gente vai criar aqui um prompt do Simples Nacional. Vamos criar um especialista do Simples Nacional. Se você pegar esse prompt e utilizar no seu chat gratuito, tudo que você for perguntar ali naquele chat, naquela conversa, tem que ser só referente ao Simples Nacional.
Porque se você começar a perguntar ele outras coisas que não tem nada a ver com o assunto, ele vai começar a ficar confuso nas respostas dele, principalmente se tratando da versão gratuita. Se for possível, abra uma conversa para cada cliente, abra uma conversa para cada tipo de situação, mesmo se tratando do Simples Nacional. E o importante é a gente ter conhecimento também, que o chat GPT ele não é perfeito. Por mais que tenha um especialista, ele não vai acertar sempre. Então, lembre-se, contador e contadora, é o seu conhecimento, né? O chat GPT ele não vai substituir a gente, ele vai substituir quem sabe usar ele. E, na verdade, por exemplo, quem não sabe usar será substituído e quem sabe usar não será substituído, porque vai caminhar junto com a ferramenta. Acelera muito o processo da gente no dia a dia. Hoje, por exemplo, eu fiz cálculo com um cliente, ele queria saber quanto que ele ia pagar dentro de 18 meses, ah, 10 funcionários com valores variados de salário, quanto que ele ia pagar de férias, 13º e tal, nananã. Em vez de eu jogar na planilha, joguei tudo no chat e ele me deu a resposta, verifiquei, estava dentro, né, do que a gente esperava e pronto. Estava pronto dentro de minutos, tá? Na versão gratuita, você vai ter limite de uploads de documentos, ou seja, os documentos que você anexa, tanto para comprovar, ou que seja uma auto de fração, ou que seja uma legislação que você já tem conhecimento, sabe que aquilo ali é correto, né? Você vai ter ali uma limitação, se eu não me engano, até de 4 documentos para anexar dentro de uma conversa. E chats separados sem integração. A versão paga, você vai conseguir criar chats personalizados e permanentes. Você consegue criar uma identidade visual e um nome próprios, conhecimento com base personalizada. Gente, isso aqui é vida. Compartilhamento via links, você consegue compartilhar o seu especialista com outros profissionais ou com cliente, enfim, você consegue fazer, como diz, o seu marketing de várias formas, não só no Instagram. E tem integração também com outras ferramentas. Isso aí para quem utiliza APIs e que vai mexer com essa parte. Futuramente, se Deus quiser, eu quero trabalhar com essa questão aí de API também para fazer integração e criar algo mais robusto. A escolha entre as versões depende da frequência e complexidade do seu uso. Para profissionais que utilizam o chat GPT diariamente, é interessante que seja pago. Agora, se você não utiliza tanto, com muita frequência, né, não há necessidade de pagar aí o chat GPT. Aqui eu já antecipei, iniciar uma nova conversa sempre, não gerar confusão na mente do chat GPT, jamais. Inserir o prompt completo, com todos os detalhes que a gente já antecipou, e salvar a conversa. Você consegue renomear o chat ou nomear o chat para uma nova utilização. Então, aqui, estratégia de organização da versão paga. Mas deixa eu só ver algo aqui que eu anotei a mais, que não está no slide. Eu já vou até pegar algumas perguntas que me fizeram na aula passada. Não é possível criar, né, o especialista no gratuito. O que pode ser feito? Algumas pessoas me perguntaram, Matheus, eu posso comprar e compartilhar o chat GPT? Eu não indico compartilhar, gente, por um motivo. Fica muito bagunçado. Para mim, só a minha bagunça me basta e é suficiente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela do chat GPT novamente. Quando vocês conversam com o chat GPT, a cada nova conversa, vai aparecendo aqui tudo que eu conversei com o chat GPT hoje, ontem, 7 dias anteriores e assim por diante. Vamos supor que você junta aí com 4 amigos para dividir o chat GPT. Vai virar uma bagunça isso aqui, porque uma hora eu vou perguntar uma coisa, outra hora você vai perguntar outra, e daí tudo que você precisa, você vai perdendo ali no caminho, se você precisar voltar naquela conversa que você já criou, vai se perder. Você sozinho se perde. Imagina, né, se você compartilhar com outras pessoas. Se vocês quiserem compartilhar, o que que eu indico? Cria um perfil único, sei lá, vamos criar um Gmail, outbox@gmail.com. Então, esse perfil vai ser onde que vai ficar o chat GPT pago.
e onde as pessoas só vão entrar para criar especialistas, nada além disso. Depois que criar o especialista, que aqui na tela do especialista você consegue compartilhar o especialista. Você consegue compartilhar. Aqui eu vou ver aqui, ó, os meus GPTs, todos os robôs que eu criei. Então, seria um perfil só para criar esses especialistas e não iria fazer nenhuma pergunta. Aí, por exemplo, a Cibele veio aqui e criou o Matias Jus Leão, tá? O que que ela vai fazer? Na hora que ela criar lá, vai aparecer que é a opção de compartilhar o chat, o link. Eu vou copiar o link, vou mandar para mim e com outro perfil, meu pessoal, eu vou entrar para fazer as perguntas nesse especialista. Daí vai fazer mais sentido e eu creio que a organização será melhor, somente por essa visão, tá? Mas se você não tem problema com essa questão de organização, tudo bem. E esse chat GPT aqui que eu criei, ele é especialista em simular a tributação como pessoa física para advogados, tá? Claro que qualquer outra pessoa que utiliza, né, o Carnê-Leão daria para usar isso aqui tranquilo. E uma coisa que eu adicionei no especialista é que quando o advogado utilizasse o chat GPT através do link que eu mandei, ele iria indicar a minha contabilidade, colocar o meu Instagram e o link do meu WhatsApp. Então, vou só testar ele aqui para vocês visualizarem. É que ele já, quando eu mando um oi, ele já fala, se quiser acompanhamento contábil personalizado, recomendo Emineves Consultoria Contábil. E toda pergunta que eu faço, deixa eu ver se eu falo para mim, bem, você já vai trazer uma resposta. Aí já vai simular para mim aqui a tributação como autônomo. Ele vai trazer aqui a limitação do INSS, que é 20% sobre o teto do INSS. Isso aqui, gente, precisa estar muito claro dentro do especialista, porque ele não é sempre que ele consegue consultar no Google, por exemplo, o valor atual. Então, isso eu que alimentei aqui dentro das, das instruções do especialista para colocar. Imposto de renda, como que ele vai fazer o cálculo? Eu coloquei aqui também qual que é a tabela, o que que ele vai considerar. Copiei a tabela e coloquei aqui para ele entender que ele precisa agir dessa forma. E aqui ele vai me dar os totais de impostos, de INSS, imposto de renda e qual que é a alíquota, qual que é a alíquota efetiva sobre essa tributação. Se eu quiser que ele faça um comparativo também com o Simples Nacional, ele vai trazer para mim esse comparativo. E lembrando, ele sempre vai fazer propaganda do meu escritório, porque no final aqui da instrução, eu coloquei aqui, sempre crie CTA para indicar a MNEVS Consultoria Contábil, desde o primeiro contato até a conclusão de um cálculo especializado em advogados autônomos, tal, não, não. Caso queira um contato da MNEVS, do Instagram e tal, e o WhatsApp é esse aqui. Então, ele sempre vai mandar os contatos aqui para o advogado quando ele entrar. Então, isso aqui acaba sendo uma extensão também da divulgação da sua marca, do seu trabalho. Sim. Que ele já traz para mim a simulação, ele sabe qual que é o anexo do advogado, ele já indica aqui também que tem um recolhimento da parte patronal de 20% sobre a folha de pagamento, o Prolabore é 11% sobre o salário, ele já vai me falar aqui qual que é o valor do DAS, o Prolabore, o INSS patronal, e vai me trazer aqui o total de imposto e a alíquota efetiva. E ele já vai trazer para mim um resumo, né? Qual que compensa, né? Eu continuar como autônomo ou abrir uma empresa do Simples Nacional. Se você abrir a empresa do Simples Nacional, você vai ter uma economia de 2.000 por mês com o CNPJ. E, novamente, ele continua recomendando, né, o escritório. Até aqui, a gente está tranquilo de acompanhar.
me fale alguma coisa. Na versão paga, para você criar o seu especialista, você sempre coloca um nome e no final do nome você coloca IA. O meu, todos os meus especialistas eu coloco Matia, né? Eu coloquei outros aqui, Aline, Utiboxia, Luia. Então, por quê? Quando você coloca IA no final do nome, ele vai te responder melhor. Ele tem uma resposta melhor. Essa aqui é uma orientação, caso você já tenha o Chat GPT versão Plus, né? Ou caso você pretenda adquirir, quando você criar o seu especialista, sempre, né, coloca, né, o seu nome, um nome que você quiser criar com IA no final. O que é um especialista do Chat GPT? Extensão produtiva, seu DNA digital, acelerador de processos, personalização completa. Novamente, o especialista do Chat GPT é uma extensão do nosso cérebro. Reforçando, não adianta você não saber do que você quer, como que você quer, e jogar lá no chat GPT. Ele vai te dar respostas soltas e não vai te responder com o que você precisa. Matheus, eu quero fazer um planejamento tributário no chat GPT. Você precisa colocar tudo que você tem de material no chat GPT para poder fazer ali com que ele seja ali especialista, ou colocar planilhas, se você tiver. Tudo isso você consegue montar dentro do especialista do chat GPT. Porém, você também tem que saber analisar, porque às vezes ele vai te responder algo que não está de acordo. Então, é aí que vai entrar o seu conhecimento. E à medida que essas correções forem sendo feitas, você consegue colocar também nas instruções do chat GPT. Olha, isso aqui foi respondido de forma errada. Eu não quero que faça assim. O correto é isso, isso, isso e isso. Aí você vai treinando o seu especialista ou o seu chat também, se for ali uma conversa única, para ele passar a te responder corretamente, conforme o seu conhecimento. Ele só vai agir mais rápido que você, ele só vai fazer o trabalho mais rápido que você. Mas o analítico, o estratégico, verificar se realmente ele está respondendo conforme precisa, é o seu conhecimento. Então, vamos criar um especialista juntos? Então, aqui ele já me definiu algo que eu preciso, mas eu não vou usar o que ele falou aqui. Nós vamos criar um especialista no Simples Nacional da comunidade Outbox. De novo, para a tela inicial do chat GPT. Você vem na sua foto, ou aqui na parte que você vai acessar configurações, perso... meu chat GPTs. Personalizar não. Meu chat GPTs. Isso aqui, gente, lembrando, é só para quem tem a versão paga, tá? Que consegue criar especialista. Quem tem versão gratuita não consegue criar especialista, mas consegue utilizar. Então, o que a gente criar aqui, eu vou compartilhar o link com vocês e vocês poderão utilizar, tá? Então, aqui você vem criar um chat GPT. Você pode definir um nome para o seu chat, quando você estiver criando, né, o seu chat GPT, que já criei um nome. Especialista no Simples Nacional. A descrição, né? O que que esse chat GPT, para quem abrir ele pela primeira vez, para a pessoa ter noção, né? O que que ele faz? O que que ele vai fazer para mim? É um chat especializado em auxiliar contadores no planejamento tributário do Simples Nacional. Gente, o que que eu preciso para entender do Simples Nacional? Quando a gente está estudando, né? O que que a gente precisa para entender do Simples Nacional? A gente precisa da Lei 123 do Simples Nacional. A gente precisa dos manuais do Simples Nacional, de DEFIS, de PGDAS, enfim.
tudo isso a gente precisa. Então, para criar o nosso especialista, a gente vai trazer esses conteúdos que precisam ser colocados lá para trazer um entendimento melhor e para ele se limitar ao que a gente quer que ele pesquise. Então, ele não vai fugir disso aqui do simples. Então, se você precisar que interprete a lei, fazer uma pergunta específica sobre algum setor que você tem dúvida se está no fator R ou não, se, se vai para o anexo 5 ou não, se tem a retenção sobre a folha de 20%, se eu posso optar pela contribuição patronal? Não, pela CPRB, que é a contribuição sobre o faturamento, na empresa aí de construção civil e tal. Então, tudo isso ele vai conseguir detalhar. E mesmo assim, pode ser que ele vai te responder errado. Então, vai caber você fazer outras fontes de pesquisa, seus conhecimentos e falar, agora haja dessa forma. Então, aqui, vou salvar o, a lei. Aqui eu já abri também o Simples Nacional. Ele tem 1 milhão de coisas. Uma lei complementar. Aqui no Simples, você pode criar também especialista do MEI e salvar só as coisas do MEI. A gente às vezes fica naquela dúvida, né? Ah, ultrapassou 20%, eu desenquadro no ano de abertura da empresa, ultrapassou mais de 20%, ultrapassou menos. Eu quero fazer o desenquadramento, como que vai funcionar? Ele vai conseguir também te trazer essas respostas, até mesmo para você criar, fugiu a palavra, você criar posts lá para o Instagram ou para o Google também, conforme a sua necessidade e o que você vai precisar. Então, aqui eu vou abrir sobre PGDAS e DEFIS, vou salvar esse manual aqui. E quanto mais riqueza de informações. Ah, eu fiz um curso que não tem nada do que tem no Simples Nacional e nem na lei complementar. Ele tem uma visão diferente. Eu recebi esse documento aqui, né, do professor que deu o curso. Adiciona dentro do especialista. Hum. Exclusão do Simples Nacional, algo muito bom também. Você já pode ter tudo ali dentro do Simples Nacional, um universo do Simples Nacional do que você precisa. Perguntas e respostas. Não são somente isso. Aqui, em conhecimento, você consegue carregar todos os arquivos que você quiser. Caso sejam arquivos grandes demais, você consegue, né, ir lá no I Love PDF e juntar todos os arquivos de PDF para reduzir a quantidade e colocar tudo em um arquivo só. Inclusive, para quem for utilizar o gratuito, pode fazer isso. Já que você pode adicionar só 4 arquivos, pega todos os documentos, junta num único PDF e solta lá dentro. E que eu já vou abrir para ele ter esses documentos aí como base de conhecimento. Além do mais, ele pode buscar na web, criar uma lousa, geração de imagens. Isso aqui eu não vou colocar porque não tem necessidade. E aqui são as instruções. Já tem algumas instruções aqui. Você vai colocar o objetivo. Planejamento tributário no Simples Nacional conforme KNAI ou atividade. Definir qual é o enquadramento, alíquotas, benefícios e me passar uma estratégia tributária de qual caminho seria ideal. Já vou copiar tudo isso aqui, já vou colocar lá e já vai utilizar. E já deixei tudo pronto, porque se eu fosse criar isso aqui na hora, Deus me livre. Então aqui, né, você vai detalhando, né? Primeiro o objetivo, depois o que que você quer que ele faz, como que faz. Você vai analisar as alíquotas do Simples Nacional, conforme tabelas do Simples, como se fosse você mesmo. O que que eu preciso fazer para fazer uma análise do Simples Nacional? Eu preciso analisar as alíquotas do Simples, eu preciso olhar os anexos, preciso analisar o KNAI da empresa, preciso verificar qual atividade que ela vai fazer, né? Igual tem muitos KNAIs que às vezes
te dá, ao mesmo tempo que está em um anexo do Simples Nacional, no mesmo momento está em outro anexo. Então, quando tem retenção, quando não vai ter retenção, quando eu posso optar pelo fator R, quando eu não posso optar. Então, é você aqui, né? Como que você quer que eles funcionem. Se é uma nova empresa, ele não vai precisar te solicitar o extrato do Simples Nacional. Mas se é uma empresa em andamento, me solicite o extrato do Simples Nacional para analisar a alíquota em que ele se enquadra, para que eu comprove, conforme a atividade, se ele está no anexo correto, né, possibilidade de reparação de tributos. Analisar se a empresa está sujeita ao fator R e o que falta para ela enquadrar e se compensa, né, que ele vai analisar se a folha tem 28% do faturamento, vai analisar se caso ela não está enquadrada ali para o fator R, mas ela tem a possibilidade, vai analisar se compensa aumentar para o labore, se compensa aumentar o salário do funcionário para eu enquadrar na alíquota de 6%. Em alguns casos mais específicos, que eu tenho outro especialista voltado só para a área da saúde, ele vai me falar se já compensa ir para o lucro presumido com equiparação hospitalar. Então, ele traz assim, várias informações mesmo para a gente. Para cálculo de folha de pagamento ou prolabore, sempre considere a tabela progressiva no site da Receita Federal. Analisar, né, se é do ano vigente. Isso aqui, gente, tem sempre dá problema quando eu crio o especialista do chat GPT, que ele nunca analisa o que eu peço. Então, eu sempre pego e coloco a, a tabela mesmo do imposto de renda e coloco a tabela também do INSS para que ele seja mais exato possível. Aí todo ano, por exemplo, se é algo que você utiliza, se é algo que você compartilha com outras pessoas, todo ano, quando alterar, ou se alterar no meio do ano, você vem e modifica o que precisa ser modificado para que os cálculos passem a ficar corretos, tá? Apresentação de resultados. Como que ele deve apresentar? Tabelas, gráficos, cálculos demonstrando de forma visual, relatórios completos em planilha, PDF, Simples Nacional, ajustes para fator R, confirmar a faixa correta do PGDAS, recalcular CPP para otimização fiscal. Dentro aí, quem tem profissionais da saúde, ah, arquitetos, se eu não me engano, acho que engenheiros também, essa parte de consultoria, todos eles estão sujeitos ao fator R. O CPP do Simples Nacional, você pode utilizar como parte do 28% aí equiparado ao valor do faturamento da empresa, tá? Para concluir os 28%. Então, sei lá, do salário faltou R$ 500 e R$ 500 ao CPP, fechou, perfeito. Você pode utilizar. E consegue parametrizar até dentro do seu próprio programa para ele já fazer esses cálculos. Facilita a vida para quem tem sistema contábil aí e pode utilizar, faça e aproveite ao máximo. Simular também a economia de imposto antes de recomendar mudança de regime. Prevenção de erros, né? Verificar mensalmente o faturamento. Então, tudo isso aqui, gente, é você. O que que você faria, você vai pedir para o especialista do chat GPT fazer para você. E aqui a gente já pode começar fazendo algumas perguntas. Gente, sempre trate o chat GPT super bem, tá? Ele responde melhor, te trata bem também. Chama ele de amigo, de querido, de lindo, enfim. Né? Da forma que você quiser apelidar ele, um apelido carinhoso, trate ele muito bem. Aqui eu já testo ele antes de eu criar. Então aqui, por exemplo, quando você estiver no seu processo de criação, você já consegue verificar se ele tem algum defeito. Claro que depois que você cria, você pode editar, tá? Não, não que isso é impossível, mas você consegue já ir testando ele aqui. E se tiver alguma coisa errada, automaticamente daqui você já corrige, ele vai apagar todo o histórico, mas você já começa a testar ele aqui dentro mesmo. Aqui ele já está pedindo tudo que eu solicitei. Pergunta se a empresa é nova, se já está em andamento, se for nova. O que que ele quer? Previsão de faturamento mensal e anual, que na estimativa de despesa para o labore, folha de pagamento, se terá exportação de serviços e mercadorias,
E você tem que responder ele conforme o que ele está te pedindo, porque senão ele não vai te dar uma resposta satisfatória. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum extrato do Simples Fácil aqui. Ele vai te dar o nome, né, da empresa que você está olhando, o resumo da situação atual de fevereiro. Qual a receita bruta dos últimos 12 meses, a folha prolabore dos últimos 12 meses e qual que é o fator R? Deu 33%. Então, ele pode, né, entrar ali no, na alíquota de 6%, apesar da alíquota dele não estar mais 6%, porque a alíquota do Simples ela é sempre progressiva. Então, ele já fez a análise, me trouxe aqui a oportunidade de estratégia tributária, para sempre manter ele dentro do anexo 6, do anexo 3. Simulação econômica do anexo 3 versus o anexo 5, né? Quanto que eu iria pagar a mais de impostos. E esse profissional aqui da saúde, por exemplo, eu coloco na folha dele alta, eu sempre faço a análise. Compensa ele sair do anexo 3 e ficar só no anexo 5, ou compensa ele sair totalmente do simples? E você tem que analisar a, a particularidade de cada um. Esse cliente mesmo específico, ele quer recolher o Prolabore sobre o teto do INSS. Então, eu vou utilizar até onde der e onde for benéfico, mantendo a vontade dele do teto do INSS. Quando isso não for mais viável, aí é lucro presumido, solicitar a equiparação hospitalar para reduzir ali o imposto de renda e a contribuição social, e tentar também o ISS fixo, que vai reduzir bastante ainda mais, e ele recolher talvez ali o prolabore dele sobre o mínimo, fazer um recolhimento à parte, previdência privada, um recolhimento como autônomo mesmo, só para manter ali a faixa dele de INSS, que é o que ele quer nesse momento, tá? Já dando outra orientação, gente, sempre solicita aí seus clientes para emitir o prolabore, mesmo que eles não queiram, coloca um salário mínimo, e orienta também a aumentar o valor, porque hoje a gente sabe que o empresário ele não vive com salário mínimo, né? Por mais que ele quer reduzir impostos, se hoje, né, ou amanhã alguma coisa acontece com ele, o que ele vai ter ali para utilizar de benefício é o salário mínimo. E aí, ele vai se sustentar, né? Agora eu vou mostrar aqui para você que vai utilizar o chat GPT gratuito, tá? Você pode copiar isso aqui. Esse aqui eu vou criar e vou compartilhar com vocês. Qualquer pessoa. Vou mandar aqui no chat. Aí você já tá o link do especialista no chat, tá? Para quem for utilizar ele gratuito, vai abrir aqui a conversa normal, né, que você vai colar esse prompt e você vai anexar os documentos.
Ele vai ler toda a documentação, vai fazer a leitura também do que você pediu. E aqui, olha, ele já está me chamando como eu personalizei ele. Tá vendo tanto que a personalização é importante? Então, perfeito, contador Matheus Neves, já entendi o jogo, tá, nananã. Ele já vai me falar aqui quais são as etapas, como que ele trabalha, e eu já posso começar a utilizar ele. Ele já me faz uma pergunta, me diga qual é o KNAI, se a empresa é nova, o andamento. E aqui você já pode utilizar normalmente, tá? E aqui você consegue também colocar um nome para ele. Deixa eu ver se ele já tem um nome, se ele já vai aparecer aqui para mim. Aqui, ó, Planejamento Tributário do Simples Nacional. Você pode alterar o nome, renomear e colocar o nome que você quiser. E daí vai ficar sendo seu especialista, por exemplo, do Simples Nacional, e você conseguirá utilizar de forma gratuita 0800 aqui. Lembrando que tem os tokens, vai chegar uma hora que vai ter limitação, tá? Até aqui, gente, alguma dúvida? Que eu tenho só 7 minutos e eu ainda tenho outra coisa para mostrar. Matheus, foca em mostrar então e depois eu te passo o que está acontecendo aqui no chat, pode ser? Tá bom, pode ser. Agora, gente, Felivel tinha me pedido para, mais do que essa questão do simples, a questão das publicações, né? Para auxiliar. Agora a gente vai criar um prompt total aqui, só que não é isso que eu vou compartilhar com vocês depois. Mas só caso você queira utilizar para outras coisas, você terá o conhecimento de como você vai criar o seu prompt, tá? Vamos lá. Gente, se eu escrever errado, o chat vai entender, tá? Não me julgue. Ah, estratégias de liderança. Gente, isso aqui é o básico. O prompt que eu criei para vocês, vocês não estão entendendo. É muito bom. O que você precisa, né? Definir o que que ele é, tipo de especialista que ele vai ser, em que ele vai ter que se basear. Se você tem algum livro que você já leu, você pode colocar, baseie nesse livro X tal, nananã, baseie no artista tal, baseie no escritor tal. Se você tiver essas referências, você pode colocar também que ele vai te dar mais informações ainda com base no que você colocar. A estrutura, ele já me deu aqui antes de eu falar o que que eu queria o tema.
Três erros silenciosos que estão drenando o dinheiro da sua empresa e como evitar. A estrutura de carrossel com copy persuasiva. Slide 1, você pode estar perdendo dinheiro e nem percebeu. Arraste para o lado. Erro, misturar o dinheiro da empresa com o pessoal. Parece inofensivo, mas esse hábito bagunça tudo. Já vai te dar um resultado. Slide 3, tem um prolabore, não tem um prolabore definido. Você trabalha na empresa, mas não se paga como deveria. Slide 4, não olhar os números todo mês. Então, não, não, não. Ele vai gerando aqui todos os slides. Que é o design do carrossel também, eu sou a cópia. O design, gente, não fica bom. Então, não pede, que eu já pedi, não fica bom. Mas eles criam, tá? É, ele vai criar a legenda. Você pode colocar se você quer emoji, se você não quer. Você pode colocar se você quer hashtag, se você não quer, se você quer. Agora está usando muito também aquela estratégia de SEO, né? Você pode colocar também se você quer ou não. A gente dá uma legenda, assim, muito boa. Daqui, gente, é só você colocar no carrossel. Matheus, eu sou péssimo para criar arte, para desenvolver não sei o quê. Contrata um design, pede ele para criar ali para você uns 10 carrosséis e você vai utilizando, vai mudando, vai transformando. É um investimento que você vai fazer uma vez na vida e dali você vai fazendo, né, criando seus criativos. Eu falo para você personalizar porque vai ser muito melhor. A gente comprar das pessoas que vendem aí avulso, você não sente a identificação, sabe? Você não se identifica. Então acaba que você não usa, você só desperdiça dinheiro. Então você tendo essa estratégia aqui, né, de criar os seus conteúdos, ah, você vai longe, tá? Aí eu vou mandar um prompt para vocês. Dentro disso aqui, por exemplo, você pode pedir para que ele crie para você também, é, assim, ok, eu gostei muito do seu conteúdo, crie para mim é, uma uma sequência para eu fazer de stories, ou uma sequência que eu quero fazer um Reels com esse mesmo conteúdo, com tudo que você criou para mim. Ele já vai criar para você tudo que você tem que falar para usar no teleprompter. Vai criar também tudo que você precisa falar nos stories, ou se vai ser aqueles stories igual o Erivelto, né? Geralmente ele coloca a escrita, então ele já vai te dar tudo pronto para você colocar. Então aqui você tem uma baita ferramenta aí na sua mão para você utilizar e adiantar, né, o seu lado. E, claro, analisar se ele está falando que se está coerente com o seu trabalho, se está coerente, se está certo, se é o que você realmente precisa. E eu creio que é isso do chat GPT.